Olá, meu amigo. Tudo bem? Obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara e gostaria chamar a atenção de todas as pessoas, todos vocês, porque há algumas perguntas que em todas as gerações, todas as épocas, todos os tempos da história humana, o homem sempre tem que lidar com essas perguntas, porque são perguntas fundamentais que determinam em qual rumo, qual caminho vamos andar em nossas vidas. O livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, é um livro distinto no corpo dos livros bíblicos, porque da maneira que o autor fala, como ele luta, considera a cosmovisão, as perguntas fundamentais, as dúvidas que aparecem, que surgem no coração, na mente de todo ser humano, é de uma maneira única. Mas depois de tudo que ele conta no livro de Eclesiastes, ele finaliza essa carta, esse testemunho escrito ao filho dele, dando um resumo poderoso e impactante, que eu acho que nos ajuda a responder a uma das perguntas profundas e fundamentais, ao mesmo tempo, no coração do ser humano. Qual é o seu propósito? Por que você está aqui neste mundo? Por que você está vivo? Você é um acidente do universo? Sua vida tem propósito? Você tem uma função? Há um motivo pelo qual você está aqui hoje? Claro, quem crê na Bíblia, quem aceita a Bíblia como palavra de Deus, biblicamente há uma resposta bíblica a essa pergunta. Qual o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? Mas sem a Bíblia, mesmo que o ser humano ofereça algumas respostas, sempre essas respostas são não adequadas. Ou nos enganamos a nós mesmos, dizendo, mas essa resposta é suficiente. Não, mas esse motivo ou essa explicação atende. Mas realmente não é assim. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, a Bíblia diz aqui: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Depois do autor, Salomão, dar o testemunho da vida dele, ele contava todas as obras grandes, a riqueza, a sabedoria, a diversão, tudo o que ele fazia, tudo o que ele vivia, a mentalidade, a atitude, o que ele aprendeu, o que ele descobriu, tudo. E ele ficou desanimado, dizendo, mas eu pensei, eu parei a considerar e parece que tudo é vaidade nesta vida. E o que ele queria ensinar é uma vida separada de Deus, uma vida que não reconhece a Deus, a vida do ser humano isolado da origem, da fonte de vida, da explicação de como a vida humana chegou e por que começou a existir. Se você separe o homem do vínculo, de onde ele procede, da mão de quem? Separando ele, a vida não faz sentido. Não há motivo, não há explicação. É tudo vaidade, tudo é vazio. E agora nós presumimos que somos tão inteligentes, tão sábios, negando verdades e realidades absolutas. Nós queremos dizer a todo mundo, você tem o seu caminho, eu tenho o meu. Você tem a sua filosofia, eu tenho a minha. A sua ideologia talvez funcione no seu contexto, mas não no meu. E eu preciso, ou eu prefiro, ou eu gosto mais desse aqui. E nós queremos que todo no mundo seja relativa. Mas a própria ideia de relativismo não suporta o peso de lógico, de raciocínio, de realidade. E aqui,
o que vemos ao longo de vários testemunhos na Palavra de Deus, mas aqui no Eclesiastes também, o que nós vemos, uma das tragédias do nosso mundo que nega a verdade e realidade absoluta, é que nós temos perdido várias coisas fundamentais e importantes para a vida do ser humano ter paz, ter função, ter propósito, ter contentamento, ter certeza. Nós temos perdido o rumo e o nosso caminho moralmente, eticamente, espiritualmente. Vivemos num mundo de caos, de confusão, de incerteza. Enquanto nós temos jogado as verdades absolutas, jogado lá fora da casa, o que nós temos feito com nossa vida, com nossa existência humana, nós temos arrancado a árvore pela raiz e agora ficamos sem raiz. Não temos base. Não, mas o que você não entende, pastor, é que... E daí a pessoa começa a falar loucura. A árvore que não tem raiz, que não está plantado, morre. Água dentro de um copo, dentro de uma taça, dentro de um lago, algo assim, entre um container, aquela água tem forma e está segura e fica ali. Mas a água no mar, muitas vezes a palavra de Deus compara o homem de duplo ânimo, um homem instável, como a onda do mar, que é jogado hoje, jogado para aquele lado, amanhã jogado para aquele lado, e sempre instável, sempre sem certeza, influenciado, controlado, dominado por qualquer ideia ou qualquer noção momentária que aparece naquele momento. E assim é a vida do ser humano hoje em dia. Infelizmente, muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil, têm engolido a loucura que o pós-modernismo tem falado para eles e pensam que são mais inteligentes por negar a realidade, por tentar redefinir fatos não evitáveis. E o nosso mundo, assim, hoje condenamos esse comportamento, amanhã seria o oposto. Hoje afirmamos esse fato psicológico ou científico, que amanhã dizemos, mas isso foi porque nós não sabíamos e somos totalmente manipulados e tão facilmente manipulados por qualquer coisa. Por que o homem está aqui? Por que você está vivo agora? Negando a Deus, negando a verdade absoluta, negando a realidade, você não vai ter como nunca responder a essa pergunta. Você não vai ter como. Mas, se verdade absoluta e eterna existe, e se nós temos a capacidade intelectual para descobrir, para buscar, encontrar e entender aquela verdade, aquela realidade, aí nós podemos responder a essa pergunta. E aqui vemos alguns fatos, devido ao testemunho de Salomão, homem mais sábio no mundo. E ele disse aqui algumas coisas que tem como orientar você, se você está pensando agora, por que eu estou aqui? Por que a minha vida é assim? Aqui vemos primeiro que nós temos um Criador. No início desse capítulo, em versículo 1 de Eclesiastes 12, Salomão disse, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos do que vais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ele disse, antes que a sua vida passe de mal para pior, antes de você esquecer de Deus, antes de você arruinar a sua vida, antes das tribulações e tudo deixar você magoada e você não disposto a crer em nada, antes disso, lembra-te do teu Criador. Nós temos um Criador. Meu amigo, se você está aqui hoje, há um propósito para a tua vida. Você não é um acidente. Você não é uma pessoa que chegou aqui só por acaso. Há um Criador. Ele é o autor de vida. Ele deu vida a você. E não importa o que sua mãe, seu pai, o vizinho, o vovó, não importa o que mais ninguém, o professor na escola ou na faculdade, ou aquele chefe lá no trabalho, não importa o que ninguém fala, o que eles negam sobre a sua vida. Deus é o Criador. Ele deu vida a você. E isso pode ser de ânimo e conforto a você. Por quê? Porque significa que há sentido. Há uma razão. Há um plano. A sua vida não é sem propósito. Há um Criador que decidiu dar vida
a você. Criar você na imagem de Deus. Você tem valor, você tem propósito. Há um Criador. E se nós vamos encontrar propósito para a nossa vida, precisamos reconhecer, há um Criador. Porque se não há Criador, se nós somos um acidente do universo, a vida não tem sentido. A vida não tem propósito. Não, mas é porque biologicamente... Não, pare com isso. Tentando dizer que a sua vida tem valor e propósito e sentido só pela natureza ou universo produzir você para avançar a evolução, sabe o que estamos fazendo? Nós estamos tirando os atributos do Deus Criador e colocando aqueles atributos de raciocínio, de propósito, de função num universo físico, impessoal e não ciente, não consciente de nada. Isso é irracional. Onde há desenho, há um desenhador. Onde há função, alguém, um arquiteto, um engenheiro, desenvolveu aquela coisa para funcionar. E se a vida não tem autor, a vida não tem sentido. Não somente isso, mas Deus nos criou com propósito. A Bíblia aqui nos ensina que nós devemos andar de uma maneira que devemos temer a Deus, reconhecer nosso Criador, que devemos guardar os mandamentos, que seja, há algo que Ele quer que eu faça, há outras coisas que Ele quer que eu não faça. E isso vai orientando a minha vida para cumprir o meu propósito. Há coisas, ao nível fundamental, há coisas que estão certas, corretas, lindas, amáveis, puras, justas, e coisas que não são. Há justiça e injustiça no nosso mundo. Há pureza e imundícia no nosso mundo. Há certo e há errado no nosso mundo. Fundamentalmente, o ser humano reconhece isso. Há várias coisas que eu poderia falar a você. Eu quero fazer X e você me diria, isso não é bom. Mas se não há uma autoridade acima do ser humano, você não tem direito de negar qualquer comportamento que eu quero. E se nós queremos dizer tais coisas, não é que não são lícitas, é que são, por natureza, são coisas erradas, coisas más, coisas ruins. Não faça. Se eu quero afirmar aquela noção, significa que há verdade e moralidade absoluta. E para isso existir, temos que ter um Deus acima de nós. Porque se a autoridade é o ser humano, ninguém pode negar a ninguém. Porque todos estamos ao mesmo nível. Há um propósito para a minha vida. Há coisas que me deixaria mais contente. Há coisas que me deixaria feliz. Há coisas que me deixaria em depressão. Há coisas que me roubaria de gozo e alegria. E essas coisas é um fato da vida. E se há um Criador, e Ele é um Deus de ordem, e o que Ele faz sentido, aí eu posso então encontrar o meu propósito para a minha vida. Deus me criou por um propósito. Um dos propósitos principais é que Deus queria e desejou comunhão com a criação dele. Por isso ele criou o ser humano na imagem dele. Porque queria ter relacionamento conosco, queria ter comunhão com a criação. E ele queria receber nosso louvor e adoração. Ele queria mostrar a grandeza, majestade e criatividade dele através da criação física dele. E há um propósito que quando nós encontramos, buscamos e encontramos, aí cumprindo o propósito de Deus, nós somos satisfeitos. Somos felizes, temos contentamento, temos paz. Não porque a vida é fácil, mas porque sabemos que estamos vivendo conforme o desejo do nosso Criador. E não somente isso, mas um dia, o que Eclesiastes 12 aqui nos diz é que um dia vamos aparecer diante do nosso Criador. Vamos dar conta a Ele. Vamos prestar contas ao Criador que nos deu vida, que nos deu tempo, que nos deu força, que nos deu inteligência, que supriu as nossas necessidades. O que vamos fazer com o que Deus nos deu? O que vamos fazer com a verdade que Ele nos revelou na palavra de Deus? Nada que eu faço na minha vida posso esconder de Deus. Nada que eu posso fazer
será surpresa para ele. Ele é um Deus onipresente e onisciente. E muitas vezes nós vivemos de uma maneira na frente de todo mundo, escondendo a nossa maldade. De todos, mas Deus vê tudo. E se eu sei que um dia eu vou prestar contas a Deus, a coisa lógica seria me assegurar que estou preparado para aquele dia. Eu posso enganar a minha esposa, posso enganar os meus filhos, posso enganar um pastor, posso enganar os colegas, posso enganar os amigos, posso enganar os vizinhos, mas nunca é possível. Não tem como o ser humano enganar a Deus. E enquanto nós temos esta vida, nós podemos buscar a Deus. Nós podemos ser reconciliados por Ele. O ser humano não é perfeito. O ser humano tem pecado. E por causa do pecado, naturalmente, fugimos da presença de Deus. Nós escondemos da presença dEle. Gostamos do mal e aborrecemos o bom. Preferimos as trevas do que a luz. E isso é por causa da natureza pecaminosa que herdamos do nosso pai Adão. Mas Deus, como Efésios 2 fala, Ele é riquíssimo em amor. Ele é um Deus misericordioso. E esse Deus providenciou uma solução para o problema do nosso pecado. Jesus Cristo veio a este mundo, vivendo, Deus encarnado, viveu sem pecado, e Ele se entregou para nos salvar do nosso pecado e a condenação eterna. Ele pagou a penalidade do nosso pecado e depois Ele oferece gratuitamente a quem quiser perdão, salvação, reconciliação, vida eterna. Há muitas pessoas que vivem neste mundo sem uma noção porque eles estão aqui. E, meu amigo, se você não conhece a Jesus Cristo como Salvador pessoal, você não vai encontrar o seu propósito aqui. Você pode ter a sua noção, você pode viver conforme os seus princípios e preceitos, você pode viver da maneira que você acha melhor, mas você não vai ter conhecimento do que o Criador queria quando Ele te deu vida. Você não vai ter relacionamento pessoal com Ele através do Filho unigênito dele, Jesus, e assim você não pode cumprir o propósito que o Criador tinha em mente quando Ele te criou. Mas quando nos arrependemos, quando buscamos a Deus, arrependemos do nosso pecado e somos salvos pela graça de Deus, aí Ele começa a trabalhar na nossa vida. Ele nos ilumina, Ele nos orienta, Ele nos ensina a moralidade correta, Ele nos ensina e nos enche com a verdade eterna e não as filosofias momentárias que esse mundo sempre joga, dizendo, esse é o melhor caminho, e amanhã, não. Nós vamos andar assim, esse é o melhor jeito, e depois está todo mundo reclamando que foi muito errado e tudo. Para de confiar no ser humano e confia em Deus. Para de buscar o propósito da tua vida por um influenciador na internet. Ou correr atrás do dinheiro, ou a fama, ou sucesso. E busca o teu Criador. Agora mesmo, enquanto há tempo. Ele te orientará. Ele possa te salvar, Ele pode transformar a tua vida e Ele depois mostraria a você por que você está aqui. E depois andando em comunhão com Deus, com teu Criador, com teu Pai Celestial e encontrando o propósito para a sua vida, você teria o contentamento que este mundo não compreende. Há muitas pessoas que olham para o cristianismo e dizem, é só regra e mandamento e obrigação. A igreja só corre atrás de dinheiro, isso, aquilo, outro. Meu amigo, a única explicação da vida humana, a existência do ser humano, encontramos na palavra de Deus. Eles podem jogar e falar sobre evolução, materialismo, naturalismo. Os ateus podem presumir que são tão inteligentes, mas a explicação da existência de vida humana, de amor, de inteligência, de informação, tipo colocado no nosso DNA, no nosso código genético, não tem uma explicação física para essas coisas. É loucura. Tentando afirmar um universo com tanta ordem, afinação, sem ter um autor atrás de tudo isso, é irracional. Lembra-te, busca, conheça o teu Criador. Agora, depois, Ele
te fará entender todas as demais coisas. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe. Qualquer pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Até a próxima.